Nós vamos falar sobre o eletroencefalograma, a importância desse exame e a sua aplicação na fisioterapia. O grupo é composto pela Alice, Humberto, Laura e a Lívia. O eletroencefalograma analisa a atividade elétrica cerebral. É o somatório de milhares ou milhões de neurônios ao mesmo tempo e ele mede diferenças de voltagem através de eletrodos colocados no couro cabeludo. É uma representação 2D, que é um gráfico, de uma realidade 3D, porque leva em consideração o tempo. Então, aqui as variações de potencial e aqui o tempo. Existem dois tipos de atividade neural, né? O potencial de ação e os potenciais pós-sinápticos. E aí, os potenciais pós-sinápticos, eles são mudanças lentas no potencial de membrana devido à ativação sináptica. Eles são excitatórios ou inibitórios. O eletroencefalograma, ele usa só esses dois potenciais pós-sinápticos para a realização do exame. Esse diferentes tipos de encefalograma. Ele pode ser feito com o paciente acordado, em vigília, quando o paciente está dormindo, para ver alguma disfunção do sono, e para o mapeamento cerebral, para ver a ativação cortical. Aqui, aonde tiver mais vermelhinho, vai estar tendo mais atividade cortical naquele momento. E para ter essa ativação cortical, a gente faz algumas provas de ativação. Uma hiperpneia, que é respiração muito rápida, ou mesmo uma estimulação intermitente. Vai ser indicado para suspeita de coma, de AVC, para diagnosticar epilepsia, para alguma alteração da atividade elétrica cerebral ou dos ritmos fisiológicos. Ele dura entre 20 e 40 minutos e o exame de rotina, e quando o paciente para ver alguma disfunção do sono, entre 8 e 12 horas. A biofísica por trás do eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ele vai medir o potencial pós-sináptico excitatório, que são pequenas despolarizações do nosso neurônio sem atingir o limiar. E aí isso se dá devido à entrada de sódio de cálcio, como a gente já viu, ou um potencial pós-sináptico inibitório, que aí é uma entrada de cloro, uma entrada de potássio, que vai fazer uma pequena hiperpolarização da célula. Os eletrodos são colocados ao redor do couro cabeludo, e aqui tem uma representação esquemática como eles devem ser. E as gravações que eles fazem nas diferentes potencial variam de amplitude, de acordo com o tipo de eletrodo que a gente está utilizando, se ele está mais superficial ou mais interno, o tamanho dele, e também varia de acordo com o grau de sincronia dos neurônios corticais, ou seja, quantos neurônios estão interagindo ao mesmo tempo. Mas quais neurônios que ele vai fazer a medição? Ele vai fazer a medição dos neurônios piramidais do córtex cerebral, que são aqueles que são perpendiculares ao córtex. Como eu já falei, vai variar a intensidade dos potenciais desiderados, são muitos neurônios, eles vêm do córtex cerebral. Os campos elétricos que esses neurônios geram, os neurônios piramidais, aliás, são gerados principalmente pelos neurônios piramidais, que são verticalmente orientados e perpendiculares ao córtex. Eles formam campos abertos e os dendritos apicais deles que vão fazer essa perpendicularidade com o córtex. Então, quando eu tiver dois campos, quanto mais neurônios estiverem perto, melhor vai ser, porque cada um forma um campo. E quando eu tenho dois campos pequenos perto um do outro, eles acabam fazendo um campo maior, como a gente lembra lá da física. E além disso, quanto mais próximo o neurônio estiver do eletrodo, melhor para ser captado. Então, a atividade que é captada pelo encefalograma é causada pelo fluxo de corrente devido à atividade somática, a atividade somada do potencial pós-sináptico excitatório e inibitório nas sinapses dendríticas e não pelo potencial de ação. Isso acontece porque os potenciais sinápticos são de longa duração, eles envolvem grandes áreas do córtex e eles ocorrem nos dendritos das células piramidais corticais. Então, lembrando sempre que é o somatório desses potenciais, então não é só um neurônio, são vários que têm que interagir. E como que ele será aplicado na fisioterapia? Vai ser aplicado basicamente para ver ativação cortical, no caso de pesquisas, que a gente trouxe 3 para falar. Na epilepsia, ela é utilizada para diagnosticar, e a fisioterapia ela trabalha em conjunto com outras profissões pelo tratamento da pessoa epilética, através do exercício físico, como a gente está mostrando aqui. Na aprendizagem motora, que já é a parte de pesquisa, o Fernandes avaliava a atividade encefalográfica de pacientes com AVC na aprendizagem motora. E aí ele utilizava o encefalograma para ver a ativação cortical. Já Silva usava o eletroencefalograma antes e depois de aplicar uma técnica, que é a imagética motora, para ver o quanto ele conseguiu ativar os córtex, as diferentes regiões do córtex cerebral. Já a Pacheco, ela usou o encefalograma também para medir a ativação cortical, mas aí mostrando que o mesmo estímulo em diferentes realidades virtual e ambiental, ele vai ativar áreas diferentes do córtex. Então, o encefalograma ele é muito importante para fins de pesquisa, para inventar novas técnicas, para descobrir novas técnicas ou para validar técnicas antigas. E apesar de
a gente não realizar o exame, é muito importante que a gente saiba interpretá-lo, tanto para fins de pesquisa quanto para fins de trabalhar no UTI, alguma coisa assim. Aqui são as referências que a gente utilizou. E agora a gente vai passar um videozinho mostrando de uma forma um pouco mais didática como é que acontece esses potenciais inibitórios e excitatórios. Encefalograma, um trabalho para a disciplina de Biofísica da Universidade Federal de Minas Gerais. Para ilustrar melhor o que acabou de ser dito e fazer uma conexão com a relação biofísica do eletroencefalograma, o nosso grupo decidiu fazer esse vídeo. Espero que gostem. Como já foi dito anteriormente, o eletroencefalograma consiste na captação da atividade neural por meio de eletrodos, que são colocados ao longo de toda a superfície do couro cabeludo ou em contato direto com o córtex cerebral. Uma peça fundamental nesse quebra-cabeça é a célula piramidal, uma vez que localizadas verticalmente e perpendicularmente ao córtex, essas células formam individualmente campos de potenciais dendríticos e, globalmente, campos de potenciais locais. Mas afinal de contas, como isso tudo ocorre no ponto de vista da biofísica? Primeiramente, é importante ressaltar que a atividade das ondas captadas no eletroencefalograma não é causada pelos potenciais de ação, mas sim pelo fluxo de correntes advindas dos potenciais pós-sinápticos. Nesse sentido, a diferença de voltagem gerada pelo movimento dos íons é medida no E, que o potencial pós-sináptico é a alteração no potencial da membrana que ocorre na célula pós-sináptica causada pela informação vinda da sinapse. Podemos confundir ele com o potencial de ação. Entretanto, ele está relacionado com a influência da capacidade da célula de gerar tal potencial. Ou seja, o potencial pós-sináptico está relacionado com a capacidade da célula de atingir o seu limiar de ação. Nesse sentido, existem dois tipos de potenciais pós-sinápticos: o excitatório, também chamado de PEPs, e o inibitório, também chamado de PIPs. Para entender um pouco melhor isso, vamos relembrar que fisiologicamente as concentrações de íon potássio são maiores no meio intracelular, enquanto os de íon sódio, cálcio e cloreto são maiores no meio extracelular. Essa diferença de concentração, juntamente com fatores de membrana, como a permeabilidade, por exemplo, são os responsáveis pelo estado de equilíbrio celular da membrana. Analisando esse gráfico de potencial de ação, é possível perceber a presença dos dois tipos de potenciais pós-sinápticos, sendo que essa diferença de voltagem gerada pelo influxo e efluxo de íons, no caso da PEPs, gerará um sorvedouro. Esse sorvedouro é criado no meio extracelular quando correntes envolvendo os íons de sódio e cálcio fluem para dentro da célula. Já no caso do PIPs, fontes ativas são geradas quando os circuitos de correntes inibitórias envolvendo o influxo de cloreto e o efluxo de potássio. Nesse sentido, quando pensamos na estimulação, o influxo de cálcio e de sódio gera na célula um desequilíbrio eletroquímico, que, se for suficiente, gerará um potencial de ação, uma vez que a célula estará sendo despolarizada. Quando pensamos em uma inibição, o efluxo de potássio e o influxo de cloro geram na célula uma hiperpolarização, o que dificulta ainda mais para que esta consiga atingir o seu limiar de ação. Quando falamos em sinapses, elas podem ser de dois tipos, elétricas e químicas, sendo as químicas sinapses unidirecionais, ocorrendo de uma célula pré-sináptica para uma célula pós-sináptica. Elas são mais abundantes no nosso organismo, e elas têm como meio de comunicação os neurotransmissores. Tipo de sinapse, é importante levar em conta o tipo de receptor presente na membrana pós-sináptica, uma vez que, dependendo do seu tipo, se for ionotrófico ou metabotrófico, o neurotransmissor desempenhará uma função diferente. Um exemplo disso é o neurotransmissor acetilcolina, uma vez que, interagindo com um receptor ionotrófico, ela possui caráter excitatório. Já quando interagido com um receptor do tipo metabotrófico, ela desempenha função inibitória. Em geral, alguns exemplos de neurotransmissores tidos normalmente como excitatório são o glutamato e o aspartato, enquanto a glicina e o GABA são tidos, em sua maioria, como inibitórios. No caso da sinapse elétrica, suas características são ser bidirecional, rápida
e que depende do contato físico entre duas células para poder transmitir a sua informação, ou seja, a carga de um íon. Acontece por meio das chamadas junções comunicantes, que são canais presentes na membrana dessas células, conectando-as diretamente. Como na sinapse elétrica, a carga é a maneira de propagação desta informação, a junção comunicante permite com que esse fluxo de íons siga de uma célula para outra, fazendo com que a informação prossiga, estimulando ou inibindo a célula seguinte. Resumindo, quando pensamos na base biofísica do eletroencefalograma, temos que ter em mente os potenciais pós-sinápticos, a maneira com que eles estimulam e inibem uma membrana através do influxo e efluxo de íons, e como isso é captado pelos eletrodos presentes na nossa cabeça. É isso o nosso trabalho, espero que vocês gostem e muito obrigada pela atenção.